Olá, apreciados amigos. Olá, apreciados amigos. Uma vez mais nos encontramos para dar continuidade à análise do nosso tema, Uma questões vez de más consciência. nos encontramos para seguir estudiando nuestro tema, cuestiones de E conciencia. que maravilha que esse já é o nosso quinto Y estudo. qué maravilla es que sea nuestro quinto estudio. Muitas coisas já foram abordadas até este momento. Muchas cosas abordamos hasta este momento E como vocês estão podendo ver, é um tema muito amplo. y como pueden ver ustedes es un tema bien amplio. Diferentes vertentes podem ser escolhidas para avançarmos nas nossas linhas de Distintas raciocínio. vertientes se pueden elegir para avanzar en los pensamientos propuestos. Hoje nós vamos avançar ainda em Romanos 14 e 1 Coríntios 8. Hoy vamos a seguir con Romanos 14 y 1 Corintios No nosso 8. último estudo, nós avaliamos 1 Coríntios 8, 1 a 4. En nuestro primer estudio evaluamos 1 Corintios 8, 1 a 4. E depois nós migramos para Romanos 14 Después fuimos hasta Romanos 14 e avaliamos também de Romanos 1 a 4. y también evaluamos de Romanos 1 al 4. Nós vimos que 14 a existe 4. algo em comum Hemos visto que hay algo que está en común entre o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, 1 a 4 entre lo que Pablo dijo en 1 Corintios 8, 1 al e 4 o que ele escreveu em Romanos 1, 14, 1 a 4. y lo que escribió en Romanos 14 de 1 al 4 también. Nós falamos também uma coisa que eu gostaria de rememorar aqui, También hablamos algo que me gustaría hacer memoria, sobre hacer os três mención, grupos: de los tres grupos. os esclarecidos, Los de mente clara, os influenciáveis, los influenciables, aqueles que faziam e se arrependiam, los que cometían el pecado y se e arrepentían o terceiro después. grupo, Y el tercer grupo, aqueles com demasiado critérios, aquellos que tenían tantos criterios que não faziam, que no hacían, mas com tanta sede de cumprir os seus critérios, pero con tanta sed por cumplir los criterios, acabavam pecando do mesmo jeito. terminaban por pecar de la misma manera. E esses que tinham muitos critérios Y estos que tenían muchos criterios tinham uma característica peculiar, tenían una característica bien puntual, que era julgar aqueles que tinham a mente mais que esclarecida. era juzgar a aquellos que tenían la mente clara. E em compensação, Y en compensación, aqueles que tinham a mente mais los esclarecida que tenían mente clara tinham por característica tenían por característica desprezar despreciar aqueles que tinham a consciência mais delicada. aquellos que tenían la conciencia más débil. E o objetivo de Paulo Y el objetivo de Pablo é sanar a dúvida es sanar la duda e instruir, y os tres instruir grupos. a los tres grupos. ou seja, alimentar a inteligência O dos sea, três, alimentar a la inteligencia de los tres. fornecer esclarecimento para aqueles débeis na fé Darles claridad a los débiles en la fe e gerar empatia naqueles que já eram y esclarecidos. generar empatía en los que ya tenían la mente clara. Sem mais preâmbulos, Sin más vueltas, vamos ao capítulo 14 de vamos al Romanos, capítulo 2, 14 de Romanos, versículo 5. verso 5. Vamos só para rememorar um contexto, ver o verso 4. Solo para recordar el contexto, leamos el verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? os fracos de consciência? Los débiles de conciencia. Para seu próprio Senhor está ele de pé ou cai. Para su propio Señor está en pie o cae. Ou seja, Deus que deve julgar. O sea, Dios debe juzgar. Mas estará firme porque poderoso é o Senhor para Pero o estará firmar. firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Verso 5. Verso 5. Faz caso entre dia e dia, Uno hace diferencia entre día y día, mas o outro julga os dias todos iguais. mientras que otro juzga iguales todos los días. Nesta questão, En esta cuestión, cada precisa estar inteiramente seguro em sua própria consciência. cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa en su conciencia. Então, uns fazem diferença dos dias, Entonces, algunos hacen distinción de los días, os fracos de consciência. los débiles de conciencia. O outro julga todos os dias iguais. El otro dice que todos los días son iguales. Tampouco aqui está falando de sábado. Tampoco está hablando de sábado. Paulo está usando isso aqui meramente como uma questão ilustrativa. Pablo lo dice como cuestión figurativa. Agora, o elemento importante desse verso Y ahora el elemento importante en este é a verso parte final. es la parte final. Cada precisa estar Cada quien debe estar inteiramente seguro plenamente seguro em sua própria en consciência. su propia conciencia. Me explico. Me explico. Se uma pessoa não faz caso de dia, Si una persona no hace caso de días, esse é o comparado àquele que come a carne, comparado a aquel que come la carne, ele precisa estar seguro no que faz, él debe estar seguro en lo que hace, naquilo que crê. en aquello que cree. Aquele que faz caso dos dias, Aquel que le hace caso a los días, os que não comem a carne, los que no comen la carne, também precisa estar convictos daquilo que también crê. tienen que estar seguros de lo que creen. Então, amados, eu quero que vocês percebam algo comigo aqui. Entonces quiero que se den cuenta de algo conmigo. A questão
questão da salvação aqui La cuestión de la salvación aquí não é comer no es comer ou deixar de o comer, dejar de comer, mas é com qual consciência eu faço. pero es cuál es mi conciencia al hacerlo. Sabiam que eu guardei uma sexta-feira um dia? ¿Sabían ustedes que cierta vez yo guardé a un viernes? E eu tenho certeza que Deus aceitou. Y estoy seguro que Dios lo aceptó. Era quinta-feira, Era jueves, eu morava só, yo vivía solo, trabalhava muito. trabajaba mucho E aí na quarta-feira, y en el martes, Eu estava- en el eu miércoles, estava muito cansado. estaba muy cansado. No sábado anterior eu tinha pregado o dia todo. En el sábado anterior había predicado todo el E aí día deu quarta-feira, y vino el miércoles. eu pensei, poxa, ainda bem que amanhã é sexta. Yo pensé, muy bien, muy bueno que mañana sea viernes. E aí chegou quinta, Y entonces llegó jueves, e aí fiz tudo que eu tinha de fazer. hice todo lo que tenía que E hacer, até aquele cansaço normal que geralmente me dá na sexta-feira à incluso tarde. el cansancio normal que me da en el viernes en la tarde. E aí eu às vezes costumo tomar banho mais cedo Y na a veces me sexta-feira. baño más temprano E en antes los do pôr viernes. do sol, sento na minha poltrona para ler um Y pouco. antes de la puesta de sol me siento en el sillón a leer Fiz algo. isso na quinta-feira. Hice eso en el jueves. E aí deu o pôr do sol da quinta-feira. Y llegó la puesta de sol de jueves. Recebi o sábado. Recibí el sábado. Fiz as minhas leituras. Hice mis lecturas. Falei, amanhã eu não vou descer pro culto. Dije, mañana no voy a Tô bajar muito para el cansado. culto. Estoy muy cansado. E guardei a sexta-feira. Y guardé el viernes. Como se fosse o sábado. Como si fuera sábado. E aí deu sexta-feira à tarde. Y llegó viernes a la tarde. Entreguei o sábado. Yo entregué el sábado. E à noite um amigo me chama. Y a la noche me llama un amigo. Silverino, Silverino, você vai pregar em algum lugar amanhã? ¿vas a predicar mañana en alguna parte? Aí eu falei, Walter, Yo le dije, Walter, amanhã é domingo. mañana es domingo. E aí eu pensei, não é domingo? Entonces yo pensé, ¿no es domingo? Ele, Silvio, amanhã é sábado. Él dijo, Silver, mañana es Eu sábado. falei, claro que não, Yo Walter. dije, claro que no, Walter. Amanhã é domingo. Es domingo. Ele falou, olha aí no seu calendário. Entonces él dijo, mira en fui tu mirar. calendario. Y fui a mirar E de fato, y realmente eu tinha guardado a sexta-feira. había guardado un viernes. E guardei como se fosse o Y sábado. lo guardé como si fuera un Bom, sábado. como eu não tinha vizinho, não tinha nada lá. Como no tenía vecinos ni nadie allá, Nenhum, era um lugar de campo muito era retirado. un lugar bien retirado en el E campo. foi um dia sabático. Y fue un día sabático. Eu senti no meu espírito um dia Sentí en sabático. mi espíritu un día sabático. Então, o fato é que El hecho es que eu, na minha consciência, yo en mi conciencia entendi que aquele era o dia do Senhor. entendí que este era el día del E com a Señor. mesma adoração e relevância, Y con la misma adoración que y eu fazia no relevancia sábado, que yo lo hacía en el eu sábado, fiz nesse lo dia. hice en este día. e eu tenho certeza que Deus aceitou. Y estoy seguro que Dios lo aceptó. Então, o que eu estou tentando propor para vocês aqui Entonces lo que les quiero proponer é que aquí muitas vezes es que muchas nós veces fazemos o certo com a consciência errada, hacemos lo bueno pero con la conciencia Y Dios no va a equivocada y aceitar. Dios no lo va a ao aceptar. passo que A la vez que o que Deus está querendo aqui julgar lo que Dios quiere juzgar aquí entre um e outro entre el uno y el otro é que eles precisam estar seguros na sua es que deben de consciência, estar seguros en su ser conciencia, conscientes do, ser conscientes de o porquê faz de la razón por lo que hacen ou de o porquê não o faz. por qué no hacen. Eu não faço Yo no lo hago porque eu não quero dar aparência do porque mal. no quiero dar apariencia del mal. Não é porque eu acredito que essa carne, o ídolo, é uma divindade e contaminou. No es porque crea que aquí el ídolo contaminó la carne. Eu não faço porque eu não quero dar a aparência do mal. No lo hago porque quiero Eso evitar está la certo. apariencia del mal. Está bien. Mas o outro Pero el otro não está tão preocupado com isso. no se preocupa tanto por E ele eso. também não está errado Y com isso. tampoco está equivocado en esto. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: Lo que dice Pablo aquí es lo siguiente. vocês não precisam estar em conflitos. No necesitan estar en conflictos. Não há necessidade de ter briga, peleja. No es necesario que haya peleas. O que vocês precisam Lo que necesitan é ustedes estar seguros na própria es de estar consciência. seguros en su conciencia. Verso 6. Verso 6. Aquele que faz caso do dia, El que distingue un día de otro, para o Senhor o faz. lo hace para el Ou Señor. seja, o que não come, O sea, el que no o come, intuito é não fazer por Deus. lo que lo hace es por Dios. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Y el que no distingue el día, para el Señor lo hace. O que come, para o Senhor come. El que come para el Señor come, Para dar graças a Deus. porque da gracias a E o Dios. que não come, Y el que no come, para o Senhor não come. para el Señor no come. E dá graças a Deus. Y también da gracias a Dios. Então, Paulo está indo profundo na questão. Entonces Pablo entra de manera profunda a esta cuestión. E quisera eu conseguir transmitir o sentimento de Y Paulo quisiera aqui. yo transmitir el sentimiento de Pablo aquí. Paulo vai ao âmago. Pablo va a lo profundo, Paulo vai à motivação. va hasta la motivación. Você não come No comes porque você quer adorar a Deus com isso? porque quieres adorar a Dios con eso. Essa é a sua motivação? Esa es su motivación. Esse é o seu objetivo? Ese es su objetivo.
Você come ¿Comes porque você come para honrar e glorificar a Deus? porque quieres honrar y dar gloria a Para Dios? demonstrar que não existe realmente Para ídolo? demostrar que no hay ídolo de Esta é verdad? a sua ¿Es motivação? su motivación esta? Porque se não for, Porque si no es, está errado. estás mal. Agora, o que não come, Pero aquel que no come, se a motivo é julgar o outro, si la razón es juzgar al otro, também não come. tampoco Também erra, también se equivoca. se equivoca. Verso 7. Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si, Ninguno de nosotros vive para sí assim como nenhum de nós morre y para si. ninguno muere para sí. Aqui ele avança dizendo Y él sigue diciendo que tudo aquilo que fazemos que todo lo que hacemos devemos fazer para a honra e glória debemos de Deus. hacer para honrar y glorificar a Dios. Deixem aberto aqui, Dejan abierto aquí 1 Coríntios 8:5. 1 Corintios 8:5. 1 Coríntios 8:5. 1 Corintios 8:5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, Aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, corroborando com o verso 4, né? Que haciendo ele diz que não existe ídolo, juntamente con el verso 4, donde dice que no hay ídolo, que não há falsos deuses. que no hay falsos Mas ele fala dioses, que alguns se intitulam como pero Deus. dice que algunos se titulan dioses. Verso 6. Verso 6. Todavia, para nós há um só Deus. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. Aqui Paulo trabalha a consciência daqueles que não comiam. Aquí Pablo trabaja la conciencia de aquellos que no comían. Ele cita aqui um dos mandamentos. Hace referencia a un mandamiento. Todavia, para nós há um só Deus. Para nosotros hay solo un Dios. Então não há possibilidade desta carne ter sido Entonces, contaminada. no hay posibilidad de que la carne haya sido Ele está contaminada. alimentando a consciência dos poucos esclarecidos. Está ayudando a la conciencia de los que no tienen, De quem é claridade. tudo e em quem estamos. del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. Tudo é de Deus. Todo es de Dios. E um só Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también Verso existimos. 7. Verso 7. Mas Pero- nem em todos há este conhecimento. No en todos hay este conocimiento. Ou seja, O sea, existem cristãos hay cristianos que não têm ainda essa consciência que no tienen aún esta de conciencia que há só um Deus. de que solo hay un Dios. Então existem cristãos, Entonces hay cristianos, aqueles que não comiam, aquellos que no comían, que ainda eram influenciados pelo paganismo que eran aún influenciados por el paganismo e não comiam porque criam que aquelas divindades tinham y contaminado no a carne. comían porque creían que las divinidades habrían contaminado la carne. Porque há alguns até agora que comem. Porque algunos hay que hasta ahora comen. Este grupo é o segundo grupo. Este es el segundo grupo. Aquele que come, El que come, mas fica em dúvida. pero tiene dudas. Com consciência das coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Pues algunos habituados hasta aquí a la idolatría comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Então nós estamos falando do segundo grupo. Entonces estamos hablando del segundo Este é aquele grupo. que se arrisca. Es aquel que se arriesga. Come. Come. Não come? No come. 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 Não come. Não come. Vou, Voy, não vou. não voy. Vou, não vou. Às vezes não vai, A veces no va, mas às vezes vai. pero a veces va. E quando come, Y cuando come, o texto diz que a sua el consciência texto fica dice que su contaminada. conciencia se contamina. Então percebam que este indivíduo está num ponto delicado. Entonces perciban que este individuo está en un punto muy Ele é delicado. flexível. Es flexible. Ele não é fiel No es fiel aos titames a lo que dice da sua su consciência. conciencia. A irmã White fala que Daniel La hermana Elena dice que Daniel era inamovível do seu posicionamento. era inmovible de su posición. E assim devemos ser nós. Y así deberíamos ser nosotros. Estes comiam e feriam a consciência. Estos comían y herían la conciencia. Verso 8. Verso 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, Porque se comemos, nada temos demais. E se deixamos de comer, também nada nos falta. pues ni porque comamos seremos más y ni porque comamos seremos menos. Que texto extraordinário nesse contexto. Qué texto extraordinario en el contexto. Então Jesus está falando o seguinte: Entonces Jesús dice lo siguiente.
Se você come, Si tú comes ou se você deixa de o si comer, dejas de comer, isso para mim não vai fazer diferença. eso para mí no hace diferencia. O que eu desejo Lo que yo é deseo que você não contamine sua es consciência. que no contamines su Então, se conciencia. você come e não contamina, Entonces, si tú comes y no contaminas, Ok. está bien. agora se você não come Pero si no comes e não contamina, y no contaminas, Ok. está bien. mas agora se você come, Pero ahora, si comes Y contamina. y contaminas, terrível. terrible. Agora, se você não come, Ahora, si no comes porque tem consciência do ídolo, porque tiene conciencia del ídolo, idolatria. es idolatría. Também vai ser, También vai manchar a consciência. Va a manchar la conciencia. Então, esse verso é chave. Ese verso entonces es Aquilo clave. que Paulo está dizendo, Lo que dice Pablo que aquí aquilo que nós comemos es que lo que comemos não nos recomenda a no Deus. nos recomienda para Dios. Ah, mas a irmã White fala que tem que Pero ser la hermana Elena vegetariano. dice que hay que ser vegetariano. Bom, Bueno, como eu já disse até em estudos anteriores, como ya he dicho en estudios anteriores, na Índia existem cidades inteiras que são vegetarianas. en India hay ciudades enteras que son vegetarianas. E muitas pessoas que adoram a Buda são vegetarianos. Y muchos adoradores, muchos que prestan homenaje a Buda son Muitos adoradores vegetarianos. de Shiva são vegetarianos. Adoradores de Shiva son vegetarianos. O ato de fazer ou deixar de El fazer hecho de hacer o no hacer não nos recomenda a no Cristo. nos recomienda a Cristo. O que nos recomenda Lo que nos hace é a nossa recomendación es submissão à nuestra vontade de sumisión Deus. a su voluntad. É quando Ele imputa a sua Es justiça na cuando nossa pone a vida. nosotros su justicia. Isso sim nos Eso recomenda a sí Deus. nos recomienda a Dios. Porque se abster-se de carne, Porque si no comer carne abster-me de morar na cidade, y no vivo en la ciudad nos recomenda ao céu, y pienso que lo recomienda al cielo, imagina quantos campesinos não vão ser salvos. imagínese cuántos campesinos no van al Ah, eu cielo. não como carne, No como carne, como eu conheço algumas pessoas. como conozco algunos. Mas bebe cerveja, Pero toman bebe cerveza, cachaça, toman de todo, toma de tudo, tudo, mas não come carne. pero no comen carne. Então o que Paulo está falando aqui Entonces lo que dice Pablo aquí é que mais adiante es que más allá do que nós de lo comemos que comemos está a nossa atitude para com está o nosso nuestra próximo. actitud hacia nuestro prójimo. A nossa atitude para com o nosso próximo Nuestra actitud hacia nuestro prójimo fala mais eloquentemente ao nosso favor diante de Deus habla de la manera más clara a nuestro favor ante Dios do que aquilo que fazemos ou deixamos de que lo que fazer. hacemos o dejamos de hacer. É esse o ponto que Paulo quer fazer aqui. Ese es el punto que quiere hacer Pablo claro. Verso 9. Verso 9. Mas vede que essa liberdade, ou seja, esse direito de comer, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Pero procurad esta libertad vuestra, el derecho de comer, no venga a ser tropezadero para los débiles. Então Paulo está querendo fazer um ponto aqui, Entonces Pablo quiere presentar un punto aquí, que ele vai começar a abordar esse ponto a partir que va a de agora. comenzar a abordar este punto a partir de Na ahora. verdade, essa temática que ele iniciou agora vai fechar no capítulo 10. En realidad, la temática que inicia aquí solo la va a terminar en el capítulo 10. Aqui o que Paulo está querendo dizer Lo que dice Pablo aquí é que a pessoa que tem muitos critérios, es que la persona que es muy criteriosa, que não come por isso ou por que aquilo, no come por eso o por lo otro, ela por si só já tem uma vida sofrida. solo de por sí tiene una vida de sufrimiento. Porque ela é muito carregada de critérios. Porque lleva muchos criterios. Não pode isso, No se puede eso, não pode aquilo, no se puede lo otro, não pode isso, ni eso, nem aquilo outro. ni lo otro. O cristão não pode rir muito. Cristiano no puede reír O cristão mucho. não pode ir na El praia. cristiano no puede ir a la O playa. cristão não pode fazer nenhum tipo de esporte recreativo. Cristiano no se puede recrear. Não pode fazer nenhuma brincadeira. No puede hacer ningún não pode fazer juego. aquilo outro. No puede hacer lo otro. Em outras palavras, En otras palabras, Paulo está querendo ensinar. Pablo quiere enseñar. E é o que ele vai abordar daqui por Y diante. es lo que va a hablar de aquí en adelante. Estas pessoas, Estas personas, por si só, de por sí, já tornam a vida delas um fardo. ya hacen que su vida sea pesada. E que os esclarecidos Y que los de mente clara não deveriam tornar o fardo dela ainda maior. no deberían tornar más pesado el Então, fardo si de para estas elas- personas. Entonces, si para ellas Ver alguém comendo esta carne ver que alguien come esta carne a incomoda ainda mais. le hace sentirse peor, Paulo diz que aqueles que têm este direito, Pablo dice que los que tienen este derecho, é melhor abrir mão dele. mejor es que le dejen. O Moses tem o direito de comer essas carnes? Moses tiene derecho de comer estas carnes. Ele acredita que não foi Él contaminada? cree que no fueron contaminadas, Ele crê que não existe santo? que no hay santos, Que não há entidades no espirituais? hay divinidades. Ele tem direito? ¿Tiene derecho? Tem. Sí. Mas o que Paulo está dizendo Pero lo que dice Pablo é que se for para ele desfrutar desse direito, es que sí tiene que disfrutar de este derecho, contristando outros, haciendo que otros estén é melhor ele tristes. abrir mão do Es seu mejor direito. que no aproveche ese derecho. Olhem aí Romanos capítulo 14. Miren Romanos capítulo Vamos 14. emparelhar Romanos com Coríntios agora. Vamos a poner Romanos junto a Corintios ahora.
Romanos 14. Romanos 14, Vamos, para ter um contexto, ler o verso 7. para contextualizar, verso 7. Porque nenhum de nós vivemos para si, e Ninguno de nenhum de nós nosotros, morremos para si. ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Se morremos para o Senhor, morremos. Si morimos, para el Señor morimos. De sorte que, Así pues, vivendo ou morrendo, sea que vivamos o muramos, somos fortes. del Señor somos, otras somos palabras, fuertes. Se eu como ou não como, O sea, si yo como o no como, sou do Senhor. soy del Se eu Señor. faço ou não faço, Si hago o no hago, sou do Senhor. soy del Señor. Então, o que Paulo está querendo mostrar é: Entonces, lo que Pablo quiere mostrar es, vocês estão correndo no mesmo caminho. están ustedes yendo en el mismo camino. Estão na mesma direção. Están en la misma dirección. Por que vocês estão se pegando um ao outro? ¿Por qué se están chocando uno con otro? Pelejando um com o outro? ¿Por qué pelean? Vocês estão na mesma direção. Se están en la misma dirección. Verso 9. Verso 9. Porque foi para isto que morreu Cristo. Cristo para eso murió. Ou seja, nos resgatar. O sea, rescatarnos. E ressurgiu e tornou a viver. Resucitó y volvió a vivir. Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Para ser Señor, así de los muertos como de los que Ou seja, viven. para ser Senhor tanto daqueles que fazem ou O deixam de sea, fazer. tanto Señor de los que hacen como los que dejan de Verso hacer. 10. Verso 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aqueles que não comem, Aquellos que no que comen. têm por característica o julgamento. Y que su característica es el Ou juzgamiento. tu também, Ou tu por que também. desprezas o teu irmão? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Porque Cristo. todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos julgados. Todos seremos juzgados. Então não devemos julgar uns aos Entonces outros no hay aqui. que juzgar unos a otros aquí. Todos seremos julgados Todos um seremos dia. juzgados un Verso día. 11. Verso 11. Porque está escrito, Pues está escrito, como eu vivo, diz o vivo Senhor, yo, dice el Señor, que todo o joelho se dobrará a mim, que ante mí se doblará toda e toda rodilla língua y confessará toda a lengua Deus. confesará a Dios. De maneira que cada De manera nós que cada uno de nosotros dará conta de si mesmo dará diante de a Deus. Dios cuenta de sí. Esse texto, para mim, é um dos mais lindos das Escrituras. Ese texto para mí es uno de los más lindos de las Escrituras. Cada de nós dará conta de si mesmo a Cada Deus. uno de nosotros va a dar cuenta de sí a Dios. Antes de começarmos esta pregação, Antes de comenzar esta prédica, eu e Moses estávamos conversando justamente sobre esse texto. yo y Moses hablábamos justamente acerca de ese texto. E nos pareceu assim um gozo Y nos pareció un gozo pensar pensar que nós não precisamos estar preocupados com a vida do outro. que no es necesario que nos preocupemos por la vida del otro. Vamos nos preocupar pela salvação, Vamos a preocuparnos por la salvación, orar, apresentar a verdade, presentar la verdad, mas agora ficar corroendo, pero quedar por dentro, como se estivéssemos sendo destruídos por sí, dentro, dejarse destruir por dentro, pensando, pensando, ai, mas a pessoa não acredita na natureza de Jesus, pero la persona no cree en la naturaleza de Cristo, pós-lapsariana. post-lapsaria. Meu Deus, Dios mío, ele não vai ser salvo, no va a ser salvo, porque a natureza de Jesus é o elo que une todas porque as la naturaleza de verdades. Jesús es el eslabón que une todas las E aí verdades. começa a mencionar Y textos. entonces se comienzan a mencionar Nós não textos. precisamos ter essa preocupação. No necesitamos esta preocupación. Cada vai dar conta de si a Deus. Cada quien va a dar cuentas de sí Se a você Dios. já falou há 20 anos Si ya has dicho hace 20 años para a pessoa que ela deve deixar a carne que la persona debe dejar la carne e ela não deixou, y ella no la dejó, ela vai dar conta de si a ella va a dar Deus. cuenta de sí a Dios. Se você já fala há 20 anos, Si dice ya 20 años, irmãos, tem que ir para o campo. hermanos, hay que ir al campo. É a mensagem já há 200 anos, está se falando A isso. 200 años ya se dice eso. E os irmãos não vão, Y los hermanos no van. não precisa se martirizar. No es para que nos hagamos mártires. Cada vai dar conta de si perante Deus. Cada quien va a dar cuenta de sí mismo a Dios. Verso 13. Verso 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los Antes otros, seja o vosso propósito sino más bien decidid não por tropeço ou escândalo a cada no poner tropiezo u ocasión de caer al Em hermano. outras palavras, O sea, en otras palabras, Moses, Moses, se você come, si comes, faça isso de maneira que você não escandalize aos irmãos. sigan esto de manera que no traiga escándalo a los hermanos. Irmãozinho, Hermanito, você não come? no comes. Então pare de julgar o irmão que come. Entonces no juzgue el que come. Se ele não quer ir para o campo, Si él no quiere ir al campo, é ele que vai ter que lidar isso com o Senhor. él es el que va a tener que lidiar con el Señor en Se ele esto. não quer adotar o vegetarianismo, Si no adopta el vegetarianismo, é ele que vai ter que lidar isso com o Senhor. él tiene que llevar eso al Señor. É ele que precisa tratar desses assuntos com Deus. Él va a tratar estos asuntos con Dios. Verso 14. Verso 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus Yo sé y confío en el Señor Jesús
que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. que nada é impuro em si mesmo. Falando daqueles que comem, Hablando de aquellos que comem, ou daqueles que não fazem casa do dia. ou de los que não hacen caso a los Paulo días. aqui está falando, eu sei que não existe contaminação para Pablo essa está carne, dizendo, eu sei que não há contaminação nesta a carne, não ser para aquele que a tem por imunda. senão para aquele que la tiene por imundo. Para este é imunda. Para este sí es impuro. Quando é que a carne de um boi se torna imunda? ¿Cuándo es que la carne de un buey se hace inmunda, Como a de um porco. como la de un cerdo? Isso não está relacionado à carne. No tiene relación con carne, Está relacionado ao indivíduo que come ou não a carne. tiene relación con el individuo que come É o o que no o esta texto está carne. dizendo. Es lo que dice el texto. A carne não é imunda. La carne no es impura, Entretanto, para aquele que acredita que ela é pero imunda, para el que piensa que sí es impuro, para ele ela é imunda. para él lo es. Para ele se torna Para imprópria. él se hace impropia. Mas se por causa da sua comida se contrista o teu irmão, Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, já não anda segundo o amor. ya no andas conforme el amor. Não destruas por causa da tua comida o teu irmão pelo qual Cristo morreu. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Então, agora Paulo fala, é uma dinâmica. Entonces es dinámico y ahora Paulo Pablo fala dice, agora para Moses. habla ahora a Moses. Olha, Moses, Mira Moses, a carne para você não é imunda. la carne para ti no es impura, Mas se você comer esta carne pero si comes esta e carne está trazendo escândalo, y traes tropiezo e está colocando pessoas em perdição, y hace que personas se pierdan, abstenha-se do seu direito. absténete de tu derecho. Deixa de comer. Deja de comer. Verso 17. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, mas justiça, sino justicia, paz e alegria no y Espírito. gozo en el Espíritu Aquilo Santo. que já foi dito em Romanos Lo 8:8, que ya se dijo en Romanos 8:8. que não é a comida que nos En recomenda Corintios Deus, 8:8. Que no es la comida que nos recomienda ou Dios. também que nos faz, ou que nos desrecomenda a Deus. O también lo que nos quita la recomendación a Dios. Capítulo 14, verso 18. Capítulo 14, Porque 18. quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ou seja, não estando preocupado com comida e bebida. O sea, que no se preocupa por la comida o la Verso bebida. 19. Verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. E não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. No destruyas a la obra de Dios por causa de la comida. Em verdade, tudo é limpo, Todas las cosas, la verdad, son limpias. mas mal vai para o homem que come com escândalo. Pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Exatamente, a pessoa que come indiscriminadamente. La persona que come sin pensar. Agora ele vai e fala para o esclarecido. Y ahora habla con el que tiene mente clara. Bom é não comer carne, Mejor es no comer carne, nem beber vinho, ni beber vino, nem fazer qualquer outra coisa ni que hacer tropece o seu nada que irmão. ofenda, debilite o haga tropezar Ou a tu que hermano. escandalize, ou que faça seu irmão enfraquecer. O que haga tropezar a tu hermano. Verso 22. Verso 22. Tens tu fé? ¿Tienes tu fe? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Tenla para ti mismo delante de Dios. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que sua consciência o aprova. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Então a nossa consciência nos aprova Entonces nuestra conciencia nos aprueba e nos reprova. y también nos reprocha. E bem-aventurado aquele que não é reprovado por sua Y consciência. bienaventurado el que no condena a sí mismo en su Verso conciencia. 23. Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas ou come com dúvidas, Pero el que duda sobre lo que come, e se come, si come, está condenado. se condena a sí mismo. Porque não come por fé. Porque no lo hace con fe. E tudo que não provém de fé Y é todo pecado. lo que no proviene de fe Então es veja que pecado. grave. Entonces miren qué O grave. segundo grupo. El segundo grupo. Aquele que come com dúvida, El que come con dudas condena-se a si mesmo. se condena a sí mismo. Está condenado. Está condenado. Terrível. Terrible. Verso 1, Verso capítulo 1, 15. capítulo 15. Mas nós que somos fortes, Los que somos fuertes, Paulo falando, Pablo hablando, esclarecidos, esclarecidos, devemos suportar os fracos, debemos soportar las flaquezas não de los agradando a débiles. nós mesmos. No agradarnos a nosotros Ah, mismos. irmãos, textos cheios de conteúdo. Ah, hermanos, textos llenos de contenido. Se eu sei que a minha consciência não me condena para comer o ovo, Si yo sé que mi conciencia no me condena para comer el huevo, e eu adoro o ovo fritinho, y amo el huevo frito, e aí vem uma visita em minha casa que eu sei que não come ovo, y viene una visita a mi casa y yo sé que no come porque huevo, ela acha que é pecado. porque cree que es pecado, E aí eu falo então para
No caso do casado, para a esposa. Então eu digo, se sou casado a minha esposa, Querida, sirva-nos almoço e traga o meu ovo, só para eles não, que eles não comem. e eu digo, querida, amor, por favor, traia o almuerzo, pero huevo não a ellos, solamente a mim, porque não comem. E traga-me logo 2 bem fritos. E tráigame 2 de los huevos bem fritos. Ele não está cumprindo esse verso. Não está cumprindo este verso. O texto diz O texto diz que aqueles que têm consciência que esclarecida, aqueles que têm a consciência clara, por sua consciência ser ferida por menos coisas, porque sua consciência se hiere por menos coisas, ele deve sacrificar a sua vontade. deve de sacrificar sua vontade. Não agradar a si mesmo. Não agradar-se a si mesmo. Para ele talvez seria maravilhoso comer o ovo frito. De pronto para ele é maravilhoso comer o huevo frito. Mas se ele sabe que aquilo vai escandalizar o fraco, Pero se sabe que com isso hace tropeçar o débil, ele deixa o ovo. ele deixa o Ele huevo. fala, Ele diz, meu amor, não sirva ovo hoje porque vão vir visitas. mi amor, não sirva huevo hoje porque van a venir Eles não visitas. comem. E não comem. A gente, para protegê-los. Então, para protegerlos. Capítulo 15, 2. Capítulo 15, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Maravilhoso texto. Maravilloso Verso texto. 3. Verso 3. Porque também Cristo não agradou-se a si mesmo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Mas como está escrito, Antes bien, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eu quero fechar Romanos Quiero cerrar Romanos com esse texto. con ese texto. Jesus aqui está falando que Jesús está diciendo que ele não agradou-se a si mesmo él no se agradó a sí mismo pela raça humana. por la raza Em humana. outras palavras, Jesus está dizendo, O sea, en otras palabras, eu tinha consciência yo esclarecida, tenía la conciencia a clara. humanidade não. La humanidad Então, no la pela tenía. humanidade, Entonces, por la humanidad, eu sacrifiquei os meus direitos, he sacrificado mis derechos, sacrifiquei os privilégios he sacrificado los privilegios para poder não ferir a consciência de para no herir vocês. sus conciencias. Olhem aqui Romanos 8, Miren, 1 primero los Coríntios 8, Corintios 8, 1 Coríntios 8, e vamos ver que está fechando com a mesma ideia. y vamos a ver que cierra con la misma idea. 1 Coríntios 8, 10. 8:10. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas que são sacrificadas aos Porque ídolos? si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Então aquele que tem a consciência forte Entonces el que tiene fuerte su conciencia influencia o outro a comer. influencia al que come, Verso 11. al otro a comer. E pelo seu conhecimento Verso 11. Y así por tu conocimiento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Então, por causa do que tem consciência esclarecida, Entonces, a causa del que tiene su conciencia clara, aquele que é influenciável aquel que es influenciable, come come, e, segundo o texto, ele perece. y según el texto perece. Como diz Romanos, Como dice Romanos, comeu para sua própria comió condenação. para su misma condenación. Verso 20, Verso 20. capítulo 8. En el capítulo 8. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo a su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Interessante que aqui Paulo agora fala aos esclarecidos. Es interesante que ahora Pablo habla a los de mente clara. Então esta atitude de comer independentemente da consciência do outro, Entonces, esta actitud de comer independiente de la conciencia del otro, indiferencia, Paulo fala também que é pecado. Pablo dice que también es pecado. Então, não existe também a absolvição para este, Entonces, para este tampoco este es inocente, porque ele está levando outros à perdição. porque lleva a otros a la perdición. Verso 13. Verso 13. Por isso, Por lo cual, se a comida escandaliza o meu irmão, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, nunca mais comerei carne, no comeré carne jamás, para que o meu irmão não se escandalize. para no poder poner tropiezo a mi hermano. Eu me lembro que quando eu não era cristão, Me acuerdo que cuando no era cristiano, isso tem 13 anos atrás, hace 13 años, eu bebia, fumava, etc. yo tomaba y fumaba y lo demás. Eu me lembro que tinha um rapaz mais jovem que sempre gostava de sair comigo. Y me acuerdo de un muchacho más joven que siempre le gustaba salir e ir conmigo. E umas 3 vezes que saímos juntos, ele falou, Silverino, deixa eu tomar um copo dessa bebida. Y unas 3 veces que fuimos juntos, una vez me dijo, Silverino,
déjame tomarme un vaso de esa. Eu sempre vejo você bebendo Dessa e cerveja. você fica tão contente Siempre bebendo. veo que estás tomando y estás contento. E aí eu peguei e dei a bebida para ele. Entonces le di un vaso. E ele ingressou nessa carreira junto comigo. Y entonces conmigo entró en este camino. E depois que eu me tornei cristão, Después que me hice cristiano, eu sempre tive um pesar no coração siempre tuve un pesar en el corazón por esse rapaz ter continuado no mundo das porque este bebidas. muchacho siguió en el mundo del alcohol. Então, querendo ou não, eu influenciei esse rapaz nessa direção. Entonces, quisiera yo o no, yo fui influencia en esta dirección. E estas pessoas que aqui nos dias dos coríntios comiam indiscriminadamente, Y en estos días de los Corintios, las personas que comían sin pensar en nadie, estavam também influenciando outros à mesma situação, influenciaban otros a la misma situación, mas que não tinham a mesma experiência que pero eles. estos no tenían la misma experiencia que E ellos. por causa disso, essas pessoas comiam e pecavam. Y a causa de esto, las personas comían y pecaban E pereciam. y perecían. E tendo esta atitude imprudente, Y con esta actitud imprudente, Paulo diz que também aqueles esclarecidos também pecavam. Pablo dice que también los de mente clara pecaban. Eram participantes do pecado Eran partícipes del pecado dos que eram de influenciados. los que eran influenciables. Assim que, meus amados, Así, amados míos, é que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. hay que tener mucho cuidado con nuestras actitudes. Para nós não sermos uma carga para outros, Para que no seamos carga a otros desagradáveis para outros, y que no seamos agradables a otros, com a mente estreita, con mente estrecha. mas aqueles que têm a mente mais aberta, mais Pero livre, los que tienen la mente abierta, más libre, têm também que tomar cuidado para não condenar os outros. también deben tener el cuidado de no condenar a los otros. Se nós fôssemos definir uma palavra aqui nesse momento, Si podemos definir una palabra en este momento, ela poderia ser definida como equilíbrio. podría ser la palabra equilibrio. Nós precisamos alcançar o equilíbrio Necesitamos alcanzar el equilibrio e buscar estar firme em minha consciência y buscar estar firme en mi conciencia, naquilo que Deus revelou a mim. en lo que me ha revelado el Señor a mí. Vamos orar. Vamos a orar. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos conduzido damos las gracias porque nos conduciste hasta aquí e rogamos para que tu possas nos dar o equilíbrio que só vem de y ti, pedimos que nos des el equilibrio que solo viene de ti, para podermos não ser uma carga para os nossos irmãos, para que no seamos carga a nuestros hermanos mas também não sejamos escândalo para y eles. tampoco seamos para ellos tropiezo. Nos ajude a alcançar o perfeito equilíbrio entre misericórdia e justiça que Cristo tem. Ayúdanos a alcanzar el equilibrio perfecto de misericordia y justicia que tiene Cristo. É o que pedimos em nome de Lo Jesus. pedimos por Jesús. Amém. Amén.